desarrollo embrionário do sistema nervoso central. O desenvolvimento ou desarrollo do sistema nervoso central começa a partir da terceira semana. E na terceira semana temos o desenvolvimento do sistema nervoso central a partir do ectodermo. O ectodermo, né, que é a capa mais externa, vai se formar a placa neural, onde a gente sabe todo esse processo que a gente já viu lá no início do desenvolvimento embrionário. A formação da placa neural vai se formar o tubo neural, que é esse fechamento da placa neural. O tubo neural em si, ele vai fazer o quê? Ele vai ter duas extremidades, uma extremidade chamada neuroporo cranial e uma neuroporo caudal. A neuroporo cranial vai se fechar no 25º dia, ou seja, no dia 25 do desenvolvimento embrionário. E o neuroporo caudal, 2 dias depois que ele vai se fechar. Então, primeiro quem se fecha? O neuroporo cranial. Depois quem se fecha? O neuroporo caudal. Depois que eles se fecham, o desenvolvimento, a partir de todo esse desenvolvimento, esse desenvolvimento, dentro do embrião, vai haver essa formação aqui, que é a formação do sistema nervoso central. Então, o que vai acontecer? Vai formar vesículas, né? Essas vesículas, elas vão ser 3, que vai ser a primeira vesícula, né, que é conhecida como cérebro anterior, que é o prosencéfalo. Prosencéfalo. O prosencéfalo, que é o cérebro anterior. Depois a gente vai ter uma parte aqui conhecida como mesencéfalo, que é o conhecido como cérebro médio, que fica entre o prosencéfalo e o último, que é o robencéfalo. Como a gente tem o prosencéfalo como o cérebro anterior e temos o mesencéfalo como o cérebro médio, então vamos ter o robencéfalo como o cérebro posterior. Cada um desses, menos o mesencéfalo, é claro, esses dois, o prosencéfalo e o robencéfalo, eles vão se dividir também, né? O prosencéfalo ele vai se dividir entre os dois hemisférios cerebrais, o esquerdo e o direito, e também vai se dividir para formar o diencéfalo, né? E também vai se dividir para formar o telencéfalo, né? O telencéfalo. Beleza. Depois que o prosencéfalo também se dividir, o robencéfalo ele também vai se dividir em 2. O prosencéfalo em 3, né? E o robencéfalo em 2, que é o mielencéfalo e o metencéfalo. O mielencéfalo, né, que vai formar ali o mielencéfalo e o metencéfalo vão formar a ponte, o bulbo raquídeo, o cerebelo e o quarto ventrículo, né? Porque também vamos falar dos ventrículos daqui, né? Porque no prosencéfalo a gente vai ter os ventrículos laterais, que vão estar ligados pela fissura de Monro, e vamos ter o aqueduto de Silvio, e o aqueduto de Silvio vai estar bem aqui no mesencéfalo. O mesencéfalo não se divide, mas ele vai ter uma estrutura que se chama aqueduto de Silvio, que vai ligar, esse aqueduto vai ligar o terceiro ventrículo que está aqui no prosencéfalo ao quarto ventrículo, que vai estar mais ou menos nessa região aqui, e vai estar já no robencéfalo. Então, vamos ter essa estrutura formada aqui praticamente nessa semana, né? Aqui é o 25º dia e é mais ou menos essa primeira parte. Depois dessa parte aqui, como a gente já explicou, da divisão do prosencéfalo, robencéfalo e toda essa formação dessa primeira estrutura do sistema nervoso central, agora a gente vamos partir para o outro, que vamos falar um pouco da médula espinal. E daqui a pouco eu vou gravar outro vídeo explicando sobre a médula espinal. Bom, pessoal, a primeira parte eu meio que dei uma resumida, né? E eu acabei esquecendo alguns detalhes. Então, antes de nós irmos para a médula espinal, vou voltar um pouquinho aqui. Porque o que foi que eu esqueci de dizer? É que o aqueduto de Silvio, né? O aqueduto de Silvio,
ele vai fazer o quê? Ele vai ligar o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo. Então, o quarto ventrículo que vai estar aqui no rombencéfalo, né, ali entre o mesencéfalo e o rombencéfalo, ele vai ligar, né, o quarto ventrículo, que está aqui nessa região que eu acabei de dizer, ao terceiro ventrículo, né? E o terceiro ventrículo vai estar onde? Aqui, perto ali do mesencéfalo, acima do mesencéfalo, ali no prosencéfalo, né? E a fissura de Mouro, né? A fissura de Mouro, a gente temos lá a fissura de Mouro, ela vai ligar o terceiro ventrículo com os ventrículos laterais, tá bom? Com os ventrículos laterais. Imagina se for um ventrículo lateral, meu desenho é muito feio, mas tudo bem. Então, a fissura de Mouro, que vai estar bem aqui, ela vai ligar os ventrículos laterais com o terceiro ventrículo. E o aqueduto de Silvio vai ligar o terceiro ventrículo no quarto ventrículo. Não pode esquecer disso. Ventrículos laterais vão estar ligados através da fissura de Mouro ao terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo vai estar ligado ao quarto ventrículo através do aqueduto de Silvio, que passa onde? No mesencéfalo. A gente também não pode esquecer de um detalhe, que temos um istmo. Esse istmo, que ele fica mais ou menos aqui nessa região também, esse istmo, que temos bem aqui no mesencéfalo, é o que, segundo o livro, ajuda a delimitar o mesencéfalo do prosencéfalo e do robencéfalo também, tá? E como eu tinha dito antes também, do prosencéfalo e rombencéfalo são os ramos que se dividem, né? Lembram disso. O prosencéfalo vai se dividir no diencéfalo, nos hemisférios laterais, né? Isso aí é lógico, e no telencéfalo. O rombencéfalo vai se dividir em dois, mielencéfalo e metencéfalo, né? O que eles vão formar, o que esses dois vão formar? No livro vai estar mais detalhado quem forma quem, mas os dois juntos vão formar o que? A ponte, o cerebelo, né? Que vai estar aqui nessa região mais posterior, o cerebelo, e também vai formar o bulbo raquídeo, né? E essas são as estruturas aqui, dessa primeira parte, beleza? E outra coisa que eu tinha esquecido, a placa neural, ela só vai fechar, na verdade o que vai fechar a placa neural para formar o tubo neural é a cresta neural, não pode esquecer. A partir do fechamento da cresta neural, temos o encerramento do tubo neural, a formação do tubo neural, onde vai se dividir em duas extremidades, né? Eles vão ter, esse tubo neural vai ter duas extremidades. E esse tubo neural é quem vai formar também a médula espinal, né? Então a gente também não pode esquecer disso que eu disse. Do tubo neural, que vai ter uma extremidade que se chama neuroporo cranial e uma que se chama neuroporo caudal. Eles dois vão se fechar, tá? Os dois vão se fechar. O neuroporo cranial, ele se fecha ao 25º dia, como eu disse, e o neuroporo caudal se fecha aonde? 2 dias depois. 2 dias depois o neuroporo caudal vai se fechar. E quem fecha primeiro? O neuroporo cranial. Então o neuroporo cranial fecha primeiro. 2 dias depois que o neuroporo caudal se fecha. Assim está no meu livro, né? Vocês podem olhar o livro de vocês, que é o Langman, o mais atual, que eu acho que vai ter mais coisas do que eu estou explicando aqui. O que eu estou explicando é somente o básico, né? Para não ficar muito grande também, tá bom? Então vamos para agora médula espinal. Muito bem, galera. Vamos começar então a parte da médula espinal. O que é a médula espinal? A gente sabe que a formação da médula espinal, que a médula espinal é o quê? Ela é o ponto de encontro aqui na nossa coluna vertebral de toda a parte simpática, autônoma, sistema nervoso autônomo. Então, ela que liga o sistema nervoso autônomo ao encéfalo, né? E faz parte, a médula espinal faz parte do sistema nervoso central, tá bom? Então, como se forma a médula espinal? Muito simples. Primeiro de tudo, vamos lembrar que a médula espinal, ela ocorre fechamento do tubo neural e a partir daí que começa tudo. Mas, o interessante é,
que a médula espinal, para ela ocorrer essa formação correta dela, é preciso de 3 capas. 3 capas, não esqueçam. 3 capas. Uma capa chamada neuroepitélio, uma de manto e a outra de marginal. A neuroepitelial, essa capa neuroepitelial, ela vai formar essa parte aqui mais interior da médula espinal. Essa parte mais interior da médula espinal é conhecida como a capa neuroepitelial. Essa capa neuroepitelial futuramente vai formar o aqueduto central. Esse aqueduto central que fica no meio da médula espinal vai servir para passar o líquido cefalorraquídeo. Então, é a partir do neuroepitélio vai formar esse aqueduto central, que é conhecido também como epêndimo. O neuroepitélio, conforme o tempo, ele vai fazer o quê? Ele vai se dividir mitoticamente, né? Essa divisão mitótica dele vai começar essas células, né, que estão aqui no neuroepitélio vão começar a andar, né, a ir para outra região para poder formar quem? Um manto. O manto nada mais é que uma outra capa que está em volta do neuroepitélio, está em volta disso aqui tudo. Tudo isso aqui que eu marquei de verde, mais essa região onde eu estou apontando aqui, que está em volta desse losango, que é praticamente um losango que forma aqui, que é o neuroepitélio, vai se formar um manto. Então o manto vai ficar por em cima, né? Por em cima, ou seja, por em volta, ao redor do neuroepitélio. Mas ele só vai ser formado por conta do neuroepitélio, tá bom? O manto, futuramente, ele vai formar a substância cinzenta, ou seja, a substância gris. É o manto que forma. E a substância gris é chamada de substância gris, a gente já sabe por quê, por conta dos corpos celulares das neuronas. Depois do manto, essas células que estão no manto, elas vão começar a se migrar novamente para formar a marginal. A capa marginal, que vai ser originada daí, depois do manto. Por que esse nome marginal? Interessante, por que esse nome marginal? Quando eu te digo essa palavra marginal, o que vem à nossa mente é algo relacionado à criminalidade, certo? Então, quando eu falo marginal, estou falando, me direcionando à parte criminal, né? Porém, o significado original da palavra marginal não é relacionado à criminalidade. É pelo contrário. A palavra marginal significa a margem. Então, quando eu digo essa palavra marginal, quer dizer que eu não está se referindo à criminalidade, mas sim ao que está à margem, tá bom? É o que está à margem. Então, por isso que essa capa ela é chamada de marginal. Por que ela é chamada de marginal? Porque ela está à margem da médula espinhal, tá vendo? Ela está à margem aqui, ó, à margem da médula espinhal. Por isso que ela é chamada de marginal. Faz sentido, não faz? Por isso que essa capa é chamada de marginal. Está à margem, está ao redor de tudo. E essa capa marginal, futuramente, ela vai formar a substância branca, né? A substância blanca. Essa substância branca, ela é chamada de substância branca por conta dos axônios das neuronas, tá bom? Muito bem, vamos lá, continuando. Na parte do manto, a gente vai ter algumas placas. E essas placas a gente já viu em neuroanatomia, que são as placas motores e as placas sensitivas, que são conhecidas como placa alar e placa basal. A placa alar está relacionada à parte sensitiva, a placa basal relacionada à parte motora da médula espinhal, onde saem ali os nervos da médula espinal, nervos raquídeos, que vão se conectar aqui para poder assim movimentar o corpo todo, a partir da médula espinal, que vai movimentar toda essa região aqui, né? Os braços, as pernas, os músculos, tudo muito mais, tá bom? Então não se esqueça, placa alar sensitiva, placa basal, parte motor. O suco limitante aqui é onde futuramente vão se formar aquelas placas laterais ali da médula espinal. A gente não pode esquecer do piso, na verdade a placa do tétil e a placa do piso, que é o que? Vamos formar aqueles surcos, né? O surco medial e o surco posterior, né? E é onde vai ter aquela divisão toda da médula espinal, né?
Mas o importante, o essencial são essas capas aqui que eu disse para vocês, o que forma cada uma, né? E essas placas aqui, que são a placa lá e a placa basal, tá bom? Muito bem, mas o mais também interessante que a gente não pode deixar de falar é a questão da formação das neuronas, como uma neurona se forma. Por quê? Um neuroepitélio vai haver células que vão se migrar dele, não é? Para poder formar o manto e a marginal. Mas que tipos de células são essas? Essas células que saem do neuroepitélio para formar o manto e a marginal são chamados de neuroblastos. Então os neuroblastos são eles que vão sair aqui do neuroepitélio para poder formar o manto e a marginal. E os neuroblastos futuramente vão se tornar as neuronas. Então a partir dos neuroblastos que a gente tem a formação das neuronas. E como ocorre, né, esse neuroblasto, essa formação do neuroblasto, a formação da neurona? Primeiramente, vamos ter um neuroblasto chamado de neuroblasto apolar, que esse neuroblasto apolar, ele não vai ter cauda nenhuma. Por isso que ele é chamado de apolar, porque A significa negação, então, ou seja, A é A de ausência, não existe, então não existe polo nenhum, é somente uma bola redonda. Depois vai vir um neuroblasto bipolar, porque tem dois polos, um polo maior, outro menor, mas são dois polos. Depois do neuroblasto bipolar, a gente vai ter um neuroblasto multipolar, que não vai ser já a neurona completa, não se confunda, tá? Não é a neurona adulta, essa que nós já temos hoje em dia, não. Essa é a neurona multipolar. Essa neurona multipolar, ela não vai ter totalmente completa. Por quê? Ela vai ter vários polos. Por isso que é multipolar. Ela vai ter vários polos. Já vai ter dendrita, vai ter o axiônio, mas ela não vai estar totalmente formada ainda. E a partir da neurona multipolar que vai se formar a neurona adulta. É claro que é um grande processo de desenvolvimento. Uma criança, quando ainda está crescendo, ela ainda tem neuronas multipolares, né? Vai demorar a se formar a neurona adulta. E por que as pessoas dizem que nós, seres humanos, com o tempo, nós regredimos, né? A memória, entre outras coisas? Porque as neuronas adultas, elas não fazem divisão mitótica. Então, a partir do momento que uma neurona faz todo esse processo e se transforma em neurona adulta, ela não mais sofre mitose. Por isso que essas neuronas, quando morrem, não tem mais retorno. Porque quando uma pessoa tem morte cerebral, não tem como voltar à vida, né? Não tem como, quando você arranca um pedaço do cérebro, não tem como voltar aquele pedaço. Por quê? As neuronas já não sofrem mais mitose. Então, essa é a diferença dessas células. Por isso que elas são tão diferentes de outras células do corpo, que sofrem mitose aí 24 horas, né? E justamente por isso. Porém, entretanto, os neuroblastos, como eles não são neuronas adultas ainda, eles sofrem mitose. É por isso que tem esse processo aqui de mudança, de formação, tudo isso. Por quê? As neuronas, elas se dividem ainda em neuroblastos. Então, a neurona ela só vai se dividir quando ela, em divisão mitótica, quando ela ainda for um neuroblasto. A partir do momento que ela não for mais um neuroblasto, se tornar uma neurona adulta, ela já não ocorre mais a mitose. Tá bom? Então é basicamente isso aí sobre médula espinhal e a formação da neurona.